Hora do noticiário político. Ari Maté já está aqui conosco. Ari, um dos assuntos em evidência aí no país inteiro é a decisão de ontem, né, do Supremo Tribunal Federal sobre a questão aí da aplicação da pena, aquela história da segunda instância, né? O ex-deputado Gilvan Freire falou sobre isso. Boa noite. Boa noite, Anchieta, Mônica, boa noite, telespectador. Aliás, já teve um desdobramento que é a liberação do ex-presidente Lula. A gente fala daqui a pouquinho sobre isso, mas já foi consumada, como já mostraram alguns flashes ao longo da programação de hoje da TV Itararé. Mas voltando ao ponto central da questão, é um assunto controverso. Tanto é verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal já enfrentou esse assunto em pelo menos 4 oportunidades desde a promulgação da Constituição em 1988. Gilvan Freire, além de ex-deputado, é um atuante advogado, somente em nível de Tribunal de Justiça da Paraíba e também com passagens, com intervenções nos tribunais superiores. Ele falou sobre esse assunto polêmico. A decisão do STF, ela não é em si mesma uma grande novidade, na medida em que 10 anos atrás o STF decidia como vai decidir a partir de agora. Ou seja, você só poderia ser condenado com trânsito em julgado em última instância. Está previsto na Constituição. Acho que esse não é o problema. O problema é porque o STF mudou antes. Quer dizer, antes de mudar agora, porque mudou um pouco antes. E por que mudou? Mudou numa tentativa de ampliar o sistema de punibilidade, né, dos criminosos, mais ainda dos criminosos políticos, que são recém-chegados aos presídios, né, de moralizar um pouco a justiça criminal brasileira. Foi essa a razão pela qual o Supremo mudou anteriormente, e mudou agora em sentido contrário, para proteger os delinquentes políticos. Quer dizer, o problema está no Supremo e não na delinquência, nem nos delitos e nem nos aplicadores da lei. O problema está num Supremo que não sabe o que fazer com a sua capacidade de melhorar a moralidade pública, de melhorar a aplicação da lei penal e de fazer com que as decisões judiciais sejam cumpridas regularmente. Não precisava de nada disso do que está havendo, e aí o que vai acontecer é que há uma insatisfação popular. O país não está muito preparado para ir somando insatisfações, as tensões são grandes, o desengano é grande, a desesperança é grande na maioria do povo, né, contra as instituições, e agora o Supremo, né, subiu ao pódio como provavelmente a instituição mais odiada do país, hoje pela maioria da população, talvez suplantando até a Câmara e o Senado Federal e as instituições políticas. Forte a fala do homem. Agora, realmente, a questão do STF é o protagonista da vez, né? Pois é, que negócio. Ninguém sabe a escalação da seleção brasileira, mas todo mundo sabe, todo mundo fosse expressar, evidentemente, o nome dos 11 ministros que compõem a principal corte do judiciário brasileiro. Aliás, isso é novo, porque, por exemplo, você não, ministro de governo, tem muitos que você não sabe nem quem é. Antigamente você sabia tudo, até porque os ministros duravam, né? Você sabia, os principais ministros, todo mundo sabia, ministros do governo. Agora, ministros do Supremo, ninguém sabia, né? A não ser quem é do meio. Mas hoje a coisa mudou completamente aqui no Brasil. E mais que isso, Anchieta, sabem qual é o posicionamento ideológico de cada um deles, isso, né? Que é mais grave, né? É mais grave. Pois é. Olha, e a possibilidade de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, a gente vem falando aqui, né? E a arrecadação própria inferior a 10% da proposta de emenda à Constituição, a PEC, do Pacto Federativo, enviada pelo governo federal ao Senado na última terça-feira, tem repercutido muito também aqui na Paraíba. E o ex-deputado e analista político Gilvan Freire também falou hoje sobre a medida proposta pelo governo. Eu acho que o problema não está exatamente em existir esses municípios, embora com poucos habitantes, quando antes os municípios eram maiores, e na medida que vai desdobrando os municípios, alguns vão ficando menores do que os municípios sede, porque, em verdade, esses municípios foram criados porque eram desassistidos enquanto vilas, enquanto núcleos, né, pertencentes aos municípios base. Ou seja, um distrito que pudesse ter 20% da população antes da criação desses novos municípios, e ele representasse 20% da população total do município do qual foi desmembrado, ele teria de ter o direito, pelo menos, a 20% dos recursos do município. Acontece que ele tinha 20% da população, mas tinha direito apenas a 2 ou 5% dos recursos. Quer dizer, os municípios sede desassistiam os distritos. Por conta disso, os distritos se emanciparam.
aí passaram a ter mais recursos na administração. Então o problema não está na assistência aos munícipes, o problema está no custo político. Eu acho que o custo político é que recomenda que haja tantos municípios. Primeiro, no modelo de gestão administrativa municipal, que é caótico, né? Está falido, há muitos anos que está falido. Depois, o padrão moral decorrente do padrão da permissividade legal dos administradores desavindos, quer dizer, daqueles administradores que não são honestos, que não são dignos, não são decentes e nem são bons gestores por nenhuma outra razão, né? Isso e recomenda que a gente tenha tantos municípios. Quer dizer, não adianta você ter muitos municípios se os administradores são todos desavindos, né? Se eles são todos despreparados, são quase todos despreparados. Talvez a gente não tenha no Brasil inteiro 10 ou 15% de bons administradores e administradores sérios nas administrações municipais. E o custo? O custo é elevadíssimo, os salários são altos dos prefeitos, os prefeitos são donos das rendas públicas, eles têm a chave do tesouro para fazer o que quiserem, inclusive passarem cheque a agiotas. Passarem cheques do ICMS a agiotas. E tem ainda o custo da administração municipal pela vinculação do Poder Legislativo. Quer dizer, o Poder Legislativo Municipal custa ao país uma fábula. E o que acontece? Uma escola de formação de maus políticos, né? De políticos desonrados, desonestos, né? De políticos que traem o voto e desmoralizam o eleitor. Então, por essas razões, eu termino sendo obrigado a entender, né, que a gente tem de passar um pouco a limpo essa história de incapacidade técnica para governar e de incapacidade moral dos gestores e dos políticos das câmaras municipais. Eu achei essa análise a melhor que eu vi até hoje. Quer dizer, os distritos foram criados com o objetivo, pelo menos em subtentes, que não era para criar emprego para prefeito, para vereador, não, mas para melhorar a assistência às pessoas que ali moram. Só que não funcionou dessa forma por conta das más gestões. E o realismo da análise aponta a dificuldade que vai ser isso para ser viabilizado em nível de Congresso Nacional. Que dificilmente vai ser, né? O governador João Azevedo disse hoje, mudando de assunto, que está satisfeito com 99% de sua administração nesses 10 meses iniciais de governo e adiantou que pretende ajustar ao longo das próximas semanas esse 1% remanescente de insatisfação, pelo menos na avaliação dele. Pois é. Bem, agora vamos a Brasília, né? Saber as novidades desta sexta-feira na capital federal com Napoleão de Castro. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, anuncia que terça-feira vai estar promulgando a reforma da Previdência. Depois de aprovada em primeiro e segundo turno nas duas casas, Câmara e Senado, a proposta será promulgada terça-feira em sessão especial aqui no Congresso Nacional. E hoje, Câmara Federal, um debate importante. A Comissão Externa de Vazamento de Óleo no Nordeste, dos 9 estados. Ela se reuniu e pôde ouvir integrantes do governo federal, representantes da Marinha e de vários órgãos que vieram para cá tentar dar esclarecimentos para os parlamentares. Eu ouvi para o Itararé Notícias o presidente da comissão, deputado João Daniel, do PT de Sergipe. E assim, ele se pronunciou sobre essa oportunidade de ouvir o governo federal. O que o governo federal tem oficialmente sobre esse grave crime ambiental que envolve o Brasil, mas em especial o litoral nordeste? Esse foi o grande objetivo, nós ouvirmos os ministérios oficialmente o que o governo federal tem para mostrar. A nossa grande preocupação é a forma como o governo federal tem tratado a questão ambiental e este caso em especial, né, com muitas insinuações sobre quem seriam os culpados, quem cometeu o acidente, mas não há nada oficial realmente comprovado que possa se tomar as providências. Então essa é a nossa preocupação desta comissão externa, de saber e de apurar e de acompanhar este caso com muito cuidado e com muito carinho como representantes do povo brasileiro aqui na Câmara Federal. Está aí o deputado João Daniel, presidente da Comissão Externa do Vazamento de Óleo nos 9 estados do Nordeste. São essas as principais informações nesta sexta-feira de notícias, deixando um abraço e um desejo de um excelente final de semana para a minha equipe aí nos estúdios, para a nossa equipe e para os nossos telespectadores de Brasília. Napoleão de Castro para o Itararé Notícias. Foi anunciada hoje
a decisão dos principais bancos do Brasil, os 4 principais bancos, de fechar ainda em 2019 cerca de 1.200 agências. É uma quantidade impressionante de agências físicas dos bancos, dos 4 principais bancos que serão fechadas ainda no exercício de 2019. Bancário é uma profissão em extinção. Também ouvi hoje que o Bradesco vai praticamente fechar todas as agências por aí, ficar com estrategicamente alguma situação e caixa eletrônico e tudo partir agora para o investimento nos aplicativos, né? O assunto do dia, a liberação ao cabo de 180 dias de prisão do ex-presidente Lula. Ele foi liberado por volta das 16h40. Agora há pouco, o ex-presidente Lula já fez o seu primeiro pronunciamento em praça pública em Curitiba. E ele pegou pesado no Ministério Público Federal, na Polícia Federal e no Judiciário. Segundo o ex-presidente, nessas entidades, nesses órgãos, existem um lado podre, um lado safado e um lado canalha. Foi o discurso de Lula na volta às ruas do ex-presidente. Lembrando que a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal vai implicar na soltura de algo em torno de 4.900 presos que estavam cumprindo pena pela confirmação em segunda instância de seus respectivos crimes. Isso aconteceu em Curitiba. E agora há pouco, em Belo Horizonte, mais uma liberação de gente famosa. Eduardo Azeredo, ex-presidente nacional do PSDB, ex-governador de Minas Gerais e ex-senador condenado a 20 anos de cadeia, foi liberado também por conta da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco também Eduardo Cunha, Jadel Vieira, né? As malas todas também daqui a pouco estão de volta, né? A tendência é essa. Boa noite, Arimatea. Bom fim de semana. Boa noite a todos. Bom fim de semana.